Antes de ler a Bíblia Sagrada, vamos orar. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça onde você está e vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós já temos orado, já temos cantado ao Senhor, já temos compartilhado com o Senhor as nossas ofertas. Agora o nosso coração se aquieta para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Pedimos, portanto, que o Teu Espírito Santo nos encha de discernimento, de sabedoria, ilumine os olhos do nosso coração para entendermos, para compreendermos Tuas santas palavras, ó Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo tome conta desse lugar, encha esse lugar com a ambiência de Sua presença, e que o doce perfume de Cristo Jesus também possa ser sentido por cada um de nós. Que somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa influenciar os nossos corações agora, e que corpo, alma, mente e coração estejam plenamente sintonizados contigo e com a Tua santa palavra. Nós pedimos, fale conosco hoje, em o nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, apenas um versículo da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21, você pode ficar sentado, como está projetado, você vai ler comigo, conforme está escrito em Mateus 6, 21, vamos juntos? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos fazer isso mais uma vez? Vamos lá? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você sabia que nós vivemos de acordo com o nosso coração? Eu não estou querendo dizer que todas as nossas decisões são tomadas emocionalmente, não é nada disso. É que o coração, como o centro da nossa vontade, das nossas escolhas, é ele que funciona como uma espécie de gerente das nossas decisões. Todos os dias nós fazemos escolhas, reagimos ao mundo, tomamos decisões diárias, e essas decisões são tomadas e passam pelo crivo do nosso coração. O coração aqui é entendido não apenas como o centro da emoção, mas o ser humano como um todo, a sua vida íntima, a sua vida profunda. Por isso que o coração dirige a vida. O coração, o espírito ou a vontade, como queira, funcionam como o executivo que conduz as nossas decisões. E a Bíblia diz que nós devemos ter muito cuidado com o coração e guardá-lo tão bem, porque ele é muito precioso. Em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus fala sobre isso nesse texto. Ele estava falando em Mateus capítulo 6, sobre a necessidade dos discípulos, de seus ouvintes, terem de trabalhar para acumular tesouros não na terra, não entre os homens, mas tesouros no céu. E aí ele conclui dizendo essas palavras que nós lemos: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que Jesus na verdade está dizendo é o seguinte: é que aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que para nós é um bem, é um dom supremo, se torna a nossa grande riqueza, e é exatamente nessas coisas que nós depositamos o nosso coração. Ou seja, aquilo que nós mais atribuímos valor. Por isso que, se tudo que nós valorizamos está na terra, o nosso coração estará preso nesta terra. Se tudo que nós mais amamos está nesse mundo, o nosso coração estará preso a esse mundo. Se durante toda a nossa vida, se durante toda a nossa caminhada aqui, dos nossos 20, 30, 50, 60, 70 anos de vida, sei lá quantos anos Deus nos conceder, tudo que nós amarmos, estiver só aqui, tudo que nós de fato valorizarmos, se tudo aquilo que nós julgamos extremamente importante para nós,
for coisas dessa vida, nós seremos pessoas extremamente mundanas e secularizadas. Jesus está dizendo que nós devemos colocar o nosso coração naquilo que de fato é tesouro, naquilo que de fato é riqueza, não na ótica e na perspectiva do mundo, não na ótica e na perspectiva das pessoas e das filosofias mundanas, mas na ótica e na perspectiva de Deus, que o nosso coração deve estar apegado ao verdadeiro tesouro. Agora, a questão não é o que é ou o que são os tesouros, a questão é onde nós colocamos, porque a pergunta, qual é o tesouro da minha vida, ou quais são os tesouros da minha vida, está profundamente atrelada a onde eu tenho posto o meu coração. Aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais valorizo, aquilo que eu acho mais importante, aquilo a quem eu atribuo extremo valor e supremacia na minha vida, eu também vou colocar nessas coisas o meu coração. Não tem a ver com as coisas em si mesmo, tem a ver com o problema do coração humano. Tem a ver com o problema do coração humano. Muitas pessoas passam a vida inteira depositando o seu coração em coisas que ela atribuem valor sem de fato terem esse valor. Por exemplo, algumas pessoas que vivem em torno da fama, do sucesso, elas querem obter fama, querem ser conhecidas, querem ter sucesso a qualquer preço, investem tempo, investem dinheiro, investem talentos, investem dons, investem recursos, investem energias em busca dessa coisa, dessa utopia, desse tesouro de tolo, desse ouro de tolo, e passam a vida inteira alienadas de Deus. E é só na hora da morte é quando a gente vai ter a sensação de que a gente jogou uma vida inteira fora, de que nós valorizamos as coisas erradas, de que nós hipervalorizamos coisas, quando na verdade deveríamos ter posto o nosso coração em outras coisas. A minha pergunta nessa noite é: onde está o seu coração? A pergunta que eu quero que permeie essa nossa conversa hoje à noite é: onde é que eu tenho colocado o meu coração? Onde é que você tem colocado o seu coração? E eu quero dividir essa nossa conversa em 3 partes. Primeiro momento, falar de alguns tesouros que aprisionam o coração humano a este mundo. Alguns tesouros que não necessariamente são tesouros, mas que nós atribuímos a eles valores, e por essa razão eles aprisionam a gente a esse mundo. Um desses tesouros são os prazeres carnais e mundanos. Como Sodoma e Gomorra, algumas pessoas transformam a busca por prazer como o destino de suas vidas e o maior objetivo de suas vidas. Elas querem viver uma vida sensorial, elas querem viver uma vida de prazeres, de subjetividades. Por isso, naquilo que elas mais investem, naquilo que elas mais dão atenção, é a busca por prazeres. Essa é bem a mentalidade do homem moderno, ou do homem pós-moderno. É aquele homem que é hedonista, que busca, que torna o prazer a fonte, ou melhor, o princípio e o propósito de sua existência. Terminam amando e valorizando excessivamente essas coisas. Provérbios 21:17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá. Os amigos dos prazeres são inimigos de Deus, porque Tiago diz que aqueles que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia fala de Moisés que rejeitou os prazeres do Egito trocando por uma vida de obediência a Deus no deserto. Quantas moças, quantos rapazes, quantos homens, quantas mulheres nesse mundo estão fazendo desse ouro de tolo o propósito de suas vidas, estão depositando seus corações em busca de prazeres sexuais, carnais e mundanos. Um outro ouro de tolo que aprisiona o coração humano são as riquezas materiais.
Há pessoas que fazem, há pessoas que fazem da riqueza, do dinheiro, o propósito de suas vidas. Elas são capazes de amar o que têm mais do que a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Feito aquele jovem rico que, quando aproximou-se do Senhor, disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço. Então Jesus disse: agora pega os teus bens, vende e dá aos pobres, e eu te darei um tesouro no céu. E a Bíblia diz que o jovem, ouvindo aquela palavra e sendo muito rico, ficou triste e deixou Jesus, virou as costas para o Senhor e foi embora. Ele amou mais o dinheiro, ele não foi capaz de se desvencilhar de suas riquezas. Não que Jesus exigisse a todos que deixasse seu dinheiro, porque, por exemplo, quando nós o vemos encontrar com Mateus, ele não pede que Mateus abandone suas riquezas. Quando ele se encontra com Nicodemos, ele não pede que Nicodemos abandone sua riqueza. Quando ele se encontra com outras pessoas ricas na história da Bíblia, ele não pede que essas pessoas se livrem de suas riquezas. O problema é que Jesus estava vendo que o coração daquele rapaz estava apegado às suas riquezas materiais. É por isso que ele diz: ainda te falta uma coisa. Há muitas pessoas que põem o seu coração, a segurança de sua vida nos bens materiais, e vivem a vida inteira para amealhar coisas, tralhas, bens materiais, para depois deixar para quem? Deixar para os outros destruir, consumir e gastar inutilmente. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, exorta os ricos da tua geração que eles não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Meus irmãos, por colocar o coração nas riquezas, muitas pessoas são capazes de qualquer coisa: trair familiares, trair esposas, trair filhos, corromper-se, ser corrompido, fazer todo tipo de maldade. É por isso que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Há muitas pessoas que têm posto o seu coração nos bens materiais, e como tolo eles são, quão tolos, quão nécios, insensatos são aqueles que transformam a busca por ficar rico a razão de sua vida. Será que você é uma dessas pessoas que vive só para pensar em ser rico, em conquistar o mundo, em construir castelos para os outros depois destruírem? Pergunte aos que morrerem, pergunte aos que partiram, vá aos cemitérios e pergunte a eles que adiantou tanta riqueza. Qual foi o bem que conquistaram por terem adquirido tanto, por ter consumido suas vidas, por terem gastado suas energias em busca de riquezas? Um outro ouro de tolo que aprisiona o coração humano nesse mundo é a religiosidade. Há outros, porém, que se amparam, que aportam o coração na religiosidade ou na religião. Um desses homens na Bíblia era Nicodemos. Quando Jesus foi ao encontro dele, disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos se fez de desentendido, mas ele entendeu claramente. Ele, na verdade, tinha confiança de que era um judeu devoto, de que era um judeu fiel, de que era um homem de Deus. Mas na verdade Nicodemos não havia experimentado a graça de Deus transformando sua vida, e ainda dependia e ainda confiava nos seus esforços religiosos para ser aceito por Deus. Queridos irmãos, há muitas pessoas que também têm posto toda a sua esperança e o seu coração na construção de uma religiosidade nesse mundo, numa tentativa de ser aceito por Deus, numa tentativa de que Deus as aceite, porque elas são religiosas, porque elas têm uma religião, elas peregrinam, elas pagam qualquer preço, a fim de que Deus as aceite. Mas a religiosidade é também um outro ouro de tolo, onde muitas pessoas têm colocado o seu coração, uma vez que a religião humana, qualquer que seja ela, pode salvar as pessoas. Nenhum coração estará seguro. Jesus disse a Nicodemos, como disse também ao jovem rico, quando ele perguntou: você conhece os mandamentos? O jovem, com certo orgulho, disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância.
Quando Jesus ouviu isso, disse: então agora vende todos os seus bens e me segue. Na verdade, o seu coração não estava seguro, porque a religiosidade não pode dar segurança às pessoas. É um lugar errado, onde muitos têm posto o seu coração. Não é pelo fato de você ser católico, evangélico ou batista, ou seja lá o que for, que isso deve trazer a você a segurança para a sua alma. Mas se o nosso coração não está em Deus, em Cristo Jesus, nenhuma prática religiosa nos servirá de nada, a não ser nos entreter enquanto estivermos nesse mundo. Um outro ouro de tolo no qual muitos têm colocado o coração, é a justiça própria. Algumas pessoas se estribam em sua própria integridade pessoal, e elas põem sua esperança, sua confiança em sua própria capacidade de ser íntegro. Veja o que acontece, por exemplo, com o fariseu. Jesus conta a história de um homem religioso que se postou diante da praça a orar, diante de todos, e batia no peito e dizia: Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano pecador ali, eu sou um homem honesto, eu sou um homem íntegro, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu sou fiel porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso. E Jesus diz que aquele homem desceu sem ser justificado, porque ele estava tomado pelo senso de justiça própria. Ele se achava bom demais para ser aceito por Deus, tinha posto o seu coração no seu senso de justiça, como muitos ainda hoje. Há muitas pessoas que são incapazes de aceitar a graça de Cristo, de confessar Jesus como seu Salvador, de segui-lo, porque elas acham que não precisam. Elas são melhores do que muitos evangélicos. Por que eu vou me tornar um crente? Eu sou melhor do que a fulana que é evangélica, melhor do que a cicrana. E aqui está um ouro de tolo, quando a pessoa põe a sua esperança e a sua confiança e o seu coração no demônio da justiça própria, você achar bom demais para Deus rejeitá-la. Elas dizem assim, se perguntarem: você vai para o céu? Não sei, se eu merecer. E quem pode merecer o céu, irmãos? Quem poderá um dia bater na porta do céu e dizer: Deus, deixa-me entrar nesse céu teu aí, porque eu sou bom demais para entrar aqui? Aliás, o Senhor, modéstia à parte, o Senhor deve se sentir muito orgulhoso por eu estar vindo para o seu céu. Gente da minha espécie é difícil lá na terra, então por favor, abra essas portas logo antes que eu decida sair daqui e ir para outro lugar e fazer o meu próprio céu. Irmãos, quando uma pessoa põe o seu coração, a sua confiança no demônio da justiça própria, da integridade pessoal, ela está muito longe e longe da graça de Deus. Pois a Bíblia diz que Ele nos salva pela graça, e pela graça Ele nos atribui justiça, pois pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se orgulhe e se glorie. Em que você, meu querido, tem posto o seu coração? Em segundo lugar, eu quero falar da tragédia, ou as tragédias dos que colocam o coração nos tesouros desse mundo, nesses falsos tesouros que nós elencamos há pouco. A primeira coisa é a inquietação. Pessoas que põem a sua esperança e o seu coração nos tesouros desse mundo devem viver inquietos. Aqueles que vivem para acumular dinheiros, ou aqueles que vivem para experimentar prazeres, vivem uma vida inquieta, feito aquele homem que certa vez tinha um funcionário muito pobre em sua fazenda, e ele resolveu, disse: aquele homem que sempre foi um bom funcionário para mim, era um crente fiel, servia a Deus, vivia uma vida humilde, muito simples, mas muito tranquila. Então aquele rico fazendeiro resolveu dar a ele uma grande quantidade de dinheiro, e foi até ele e disse: olha, como você é um bom funcionário, eu resolvi dar a você essa grande quantidade de dinheiro. E o homem recebeu com alegria. Mas irmãos, conta a história
que a partir daquele momento o homem não teve mais paz. Quando ele saía de casa, ele começava a lembrar: eu guardei o dinheiro debaixo da cama, os ladrões vão chegar e vão roubar. Ele voltava para casa, escondia em outro lugar. Mal caminhava alguns quilômetros quando pensava: onde eu escondi, pode a chuva molhar e o dinheiro vai se estragar. Voltava para casa. E depois escondia em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Quando ele percebeu que a sua vida havia virado um inferno, ele pegou aquela enorme quantidade de dinheiro e foi ao seu patrão e o entregou e disse: muito obrigado, patrão, eu era muito feliz sem ele e não sabia. A inquietação daqueles que põem seus tesouros ou as suas riquezas nas coisas desse mundo é muito grande. Aqueles que põem seus tesouros na riqueza estão sempre insatisfeitos. A pessoa quanto mais tem, mais quer. Como diz o provérbio, é como a sanguessuga, é só dá, dá e dá e dá. Como o rei de Israel, Acabe, que tinha todos os terrenos em Samaria, mas quando ele viu um terreno próximo ao seu palácio, que pertencia a Nabote, ele cobiçou o terreno daquele homem miserável e pobre, e por isso a mulher dele armou uma estratégia para matar Nabote por aquele mísero terreno onde tinha uma vinha. Ou como o Amã, que servia na corte do rei, quando o rei o exaltou sobre tudo e sobre todos, quando o rei Assuero o fizera grande, ele tinha a honra do próprio rei. Quando ele sai fora do palácio, o judeu Mordecai não se prostra diante dele, não presta reverência a ele, ele então passa a mover todo o reino para prejudicar o judeu, porque havia sido honrado por todos, não ia permitir que um único homem não lhe prestasse honra. Aqueles que buscam honra, riquezas, prazeres, estarão sempre insatisfeitos, sempre satisfeitos, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, e morrerão nessa busca infame, nunca haverão de dar-se por satisfeito. O pior de tudo é que tudo isso traz uma falsa segurança, uma falsa segurança para aqueles que confiam, que põem o seu coração nessas coisas. A Bíblia conta a história de um homem cujo campo produziu muito, as suas terras produziram bastante. Então, à medida que a terra foi produzindo, ele foi construindo um celeiro, e mais outro celeiro, mais outro celeiro, mais outro celeiro. De repente, ele se viu cercado de enormes celeiros superlotados de cereais. E depois que ele viu toda aquela riqueza, ele bateu no peito e disse assim: ó minha alma, agora sim tu tens provisões para muitos e muitos anos, precisa mais trabalhar, agora come, bebe, te alegra e folga, porque você não precisa mais trabalhar. Aí Jesus disse assim: mas Deus disse naquele dia: nécio, insensato, hoje Deus vai pedir a tua alma, e o que você tem, para quem será? As riquezas desse mundo traz uma falsa segurança. Há pessoas que só se sentem seguras, só se sentem em paz se elas tiverem a certeza de que tem uma boa conta no banco, se elas tiverem riquezas materiais para provisões amanhã e amanhã e amanhã, e sempre, sempre buscando. Ah, meus queridos, mas quão tolo é aqueles que põem a sua segurança nos bens materiais. Uma outra tragédia é o fato de que todas essas riquezas a quem atribuímos tanto valor são transitórios. E Jesus disse assim: olha, não ajuntem tesouros na terra, onde as traças e o ferrugem corroem, destroem, e os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo que todas as coisas que nós atribuímos valor nesse mundo nos serão tiradas, quer nesta vida, quer depois da morte. Tem um ditado espanhol que diz assim: nenhuma mortalha tem bolso. Você já viu alguma mortalha com bolso? Nenhuma mortalha tem bolso. Para quê? O que se leva daqui? O que se leva? Nada, nada.
Agora, a pior de todas as tragédias para aqueles que põem o seu coração nas riquezas desse mundo é o fato deles perderem inconscientemente as verdadeiras riquezas celestiais. Aqueles que concentram suas vidas em busca de prazeres, em busca de riquezas, em busca de fama, de reconhecimento, de honra, procurando segurança na sua própria religiosidade, na sua própria integridade pessoal, eles hão de esquecer-se da verdadeira riqueza que só pode ser conquistada no céu, ou das verdadeiras riquezas celestiais. O coração do homem que segue invariavelmente o mundo, ele perderá os tesouros celestiais. Está tão apaixonado pelo mundo, que perde o céu. Daí Jesus diz aos seus discípulos: não juntem. Jesus não está sendo um anticapitalista, ele não está sendo um comunista, um socialista, ele não está dizendo que nós não devemos nos preocupar em trabalhar, em prover os recursos para a nossa família, ele não está dizendo que nós não devemos buscar coisas para as nossas necessidades diárias, não é isso. O que ele está dizendo é que não são essas coisas que são realmente importantes para a vida de um homem, para a vida de uma pessoa. Essas coisas passam. Mais importante do que todas elas são os tesouros celestiais, porque tudo que nós conquistamos nesse mundo passa. Fama, honra, prazeres, poderes, riquezas ficam aqui mesmo. E João diz assim: irmãos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não devemos colocar o nosso coração nos tesouros desse mundo, porque ainda que eles escapem dos ladrões que roubam, da ferrugem que corrói, eles com certeza nos desviarão da verdadeira e grande riqueza que está nos céus. Quão tolo é uma pessoa que passa a vida inteira preocupado com a terra e esquece que ela não veio para cá para sempre. Aqui estamos de passagem, você sabe disso. Você sabe que a terra é apenas um estágio, é apenas uma trilha por onde nós vamos passar. Dentro de mais ou menos 30, 40, 50 anos talvez, nenhum de nós, talvez daqui a 50 anos, nenhum de nós estará aqui. Outros estarão nesse banco, outro estará aqui pregando, e tudo que fizemos, tudo que conquistamos, para que serviu? Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Jesus nos ensina, portanto, onde é o lugar do nosso coração. Verso 20 ele diz: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Somos exortados, ó Filho de Deus, a buscarmos valores de fatos que são riquezas celestiais, a buscarmos aquilo que de fato perdura para sempre, valores que perpassarão a morte, que perpassarão toda a eternidade. Somos exortados a não atribuirmos valores excessivos a coisas transitórias, mas a buscarmos aquilo que vale a pena, a buscarmos os tesouros do reino dos céus. Por isso que no final desse capítulo ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, convém a gente terminar dizendo assim: e quais são os valores do reino do céu? Quais são os tesouros do reino do céu que eu devo buscar, pastor? Primeiramente, um tesouro que devemos buscar é o amor misericordioso para com as pessoas. Jesus deixa bem claro que tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos na vida das pessoas, nós somos abençoados. Irmãos, do ponto de vista humano, as pessoas só se lembrarão da gente o bem que fizemos dela. É como alguém já disse, que da vida a gente só leva a vida que a gente levou.
Da vida a gente só leva a vida que a gente levou. Tudo aquilo que nós fazemos para o outro, em prova de amor, em demonstração de misericórdia, é uma espécie de reflexo do amor de Cristo em nós. A igreja de Jesus foi ensinada a amar os outros, a amar as pessoas, sobretudo a amar aqueles que precisam de cuidado, de carinho, de misericórdia, de compaixão, os pobres, os necessitados, não como meio de nós buscarmos a salvação, mas porque essa é uma semente que plantamos no coração das pessoas, de modo que a verdadeira riqueza da igreja, como eu já disse outro dia, não é o prédio, não é a classe social a quem alguns membros da igreja pertencem, ao qual alguns membros da igreja pertencem. A verdadeira riqueza da igreja não são os seus recursos materiais. A verdadeira riqueza da igreja é um amor misericordioso pelas pessoas, que leva a amá-las e a ajudá-las. De modo que, quando conta a história que quando o imperador romano empreendeu uma grande perseguição contra os cristãos no primeiro século, os romanos invadiram uma pequena igreja e depois de prenderem o líder da igreja, eles começaram a destruir todo aquele lugar e exigiam que aquele líder mostrasse os tesouros da igreja, que aquele líder tirasse os tesouros da igreja e entregasse para o Império Romano. E aquele líder riu e disse: nossos tesouros, soldado, olha, ali estão os nossos tesouros, apontando para algumas pessoas que estavam recebendo comida, alimentação e cuidados. Nossos tesouros são os pobres, são as pessoas que nós amamos. Esses são os tesouros da igreja. Quando Pedro e João foram ao templo de Jerusalém orar, um homem que estava aleijado, sentado à porta do templo, estendeu a mão para eles pedindo uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso também te damos. Em nome de Jesus, levante. E o homem levantou-se e foi curado. Mais tarde, um papa dizia para um célebre teólogo: olhe, agora a igreja, mostrando as riquezas da igreja, agora a igreja não pode mais dizer como Pedro: nós não temos prata nem ouro, porque temos com abundância. Mas o nobre teólogo disse: não podemos mais dizer que não temos prata e nem ouro, mas também não podemos mais dizer: toma o teu leito e anda. Não podemos mais dizer. Invista na vida das pessoas, invista em misericórdia, em amor. Uma outra coisa um outro tesouro do reino é investimento na expansão do reino de Deus, na expansão da igreja, na expansão da mensagem do evangelho. Há pessoas que investem seus bens, suas riquezas, seus dons, seus talentos a causas tão torpes, tão absurdas, e esquecem de que investir na igreja, investir no reino de Deus, é investir no valor eterno, é investir no corpo de Cristo, é investir numa mensagem que vai e que deseja alcançar o mundo. De modo que quando você dá do seu tempo, quando você dá dos seus recursos, quando você dá dos seus dons para o corpo de Cristo, para a igreja, você está investindo num tesouro eterno. Por isso, quão pecaminoso é a gente dizer assim: eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para ir à igreja, porque eu estou ocupado demais, tenho meu trabalho, tenho meu estudo, tenho isso, tenho minhas preocupações. Jesus olha para nós e diz assim: você é um tolo. Quando você morrer, seu trabalho vai ficar. Quando você morrer, suas riquezas, outros vão possuí-las. Quando você morrer, tudo que você tem ficará. Mas quando você morrer, o que você fez pelo meu reino continuará fazendo o bem e alcançando outros até a volta do Senhor Jesus. Amém? Invista na expansão do reino de Deus. Cada centavo que nós investimos na igreja, irmãos, cada tempo que nós investimos na igreja, cada dom que nós investimos no reino de Deus, são investimentos que valem a pena, são tesouros que valem a pena. E por último, invista
na construção de um caráter parecido com o de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo como cristãos para nos parecermos com o nosso Salvador. Por isso que nós devemos buscar todos os dias crescer na fé, na graça, no conhecimento do Senhor, para que Ele tenha mais de nós, para que Ele tenha mais da nossa vida, mais dos nossos dons, mais dos nossos talentos, que a cada dia nós possamos nos despir do nosso eu, despir do nosso ego, desentronizar o nosso ego e dar lugar ao Salvador. Assim como Paulo disse: habite Cristo ricamente em vosso coração. Rico é um homem que tem nada de si e tudo de Deus. Pobre é um homem que só tem dinheiro. Pobre é um homem que só tem dinheiro, mas não tem Deus. Antes crescei na graça, diz Pedro, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. A única coisa que nós podemos levar desse mundo é um caráter transformado à imagem do Senhor Jesus. É um caráter transformado, é aqueles que viveram a vida para viver a vida de Jesus, é aqueles que desistiram de viver seu próprio mundo pecaminoso para viver o que Jesus viveu, aqueles que puderam dizer: estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. São tesouros que valem a pena amealhar, são riquezas que vale a pena ajuntar. E eu agora venho perguntar a você, mais uma vez: onde está o seu coração? Onde você tem depositado a fonte das decisões, das escolhas? Onde você tem colocado a sua alma? O que é o propósito da sua vida? O que tem se tornado importante para você? Eu desejo encorajá-lo nesse momento final a que você redirecione a sua vida. Se até hoje você reconhece que você tem gastado talvez 10 anos, 20 anos, 30 anos da sua vida para propósitos pessoais egoístas, se você reconhece que até hoje você não tem se preocupado em juntar tesouros no céu, hoje eu quero encorajar você a pôr o seu coração no reino de Deus, a pôr o seu coração na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a dar valor ao que tem valor, a tornar tesouro o que de fato é tesouro, e não a priorizar ouros de tolo desse mundo. Eu não quero dizer com isso que seja errado trabalhar, lutar pela vida, fazer as nossas responsabilidades, cumprir nossas responsabilidades e obrigações. Não é nada disso. É que quando todas essas coisas tomarem o nosso coração, assenhorarem-se do nosso coração, elas se tornam nossa riqueza e nós estaremos em maus lençóis. Se Jesus Cristo, se o seu reino não é a coisa mais importante para nós, se Ele não é a coisa mais importante para o nosso coração, meu irmão, minha irmã, a coisa está errada conosco. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em que você tem depositado o seu coração? Hoje eu quero convidar você para que você, onde você está, assuma um compromisso com Jesus. Talvez você diz: pastor, eu sou pobre, eu nunca procurei riquezas, não estou atrás de ser rico nesse mundo. Essa mensagem não é para mim. Você sabe que nós não estamos falando de riquezas, nenhuma coisa é mais si mesmo. Nós estamos falando do nosso coração. Estamos falando do nosso coração inclinado a amar aquilo que não deve ser amado, a dar valor àquilo que não deve ser valorizado. Ou talvez você diga assim: pastor, eu sou
eu sou da igreja, eu já pertenço a essa igreja. Essa mensagem não é para mim. Mas não estamos falando de religião, estamos falando das inclinações do nosso coração. O que é que nós mais amamos nessa vida? Aliás, a pergunta não é nem essa. A pergunta é: onde estão os tesouros que nós mais valorizamos? Na terra ou no céu? Onde estão os nossos tesouros? Porque onde estiver os nossos tesouros, onde estiverem os nossos tesouros, aí estará o nosso coração. Curve sua cabeça e peça para Deus dizer. Diga para Deus: Deus, me fala onde estão os meus tesouros. Deus, sonda o meu coração. Deus, sonda a minha alma. Deus, sonda o meu espírito. Como Davi, eu te peço, Senhor, sonda-me e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça para Deus sondar a sua alma. E se Cristo, se o reino dele, se o reino de Deus não é a coisa mais importante da sua vida, peça para Cristo denunciar isso para você nesta noite. Peça para Cristo revelar isso nessa noite. E peça para Ele ajudar você a redirecionar, a valorizar aquilo que de fato vale a pena. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas.